O Sindicom realizou o 4º encontro de cipistas do comércio de Salvador. O evento reuniu membros, especialistas e associados. Os principais assuntos tratados foram condições de segurança no ambiente de trabalho e redução da jornada sem redução salarial. É o 4º encontro da cipista, né? Eu acho que esse é um momento importante, principalmente para a vida dos trabalhadores, né? Nós estamos no século XXI, né? E isso tem mostrado um avanço na vida diária dos trabalhadores. Os trabalhadores, ele conseguiu adquirir uma consciência que ele consegue hoje vir ao local, no seu sindicato, para discutir a sua realidade do dia a dia, né? Do seu local de trabalho. Esse momento agora é o momento dele entender a importância que ele tem, o papel que ele tem dentro do local de trabalho. O sindicato está levando as informações para os trabalhadores, principalmente o cipista, né, principalmente pegando como ponto principal o meio ambiente e capacitação para os trabalhadores. Isso, para mim, é de grande importância, porque isso vai trazer informações que às vezes não consegue passar para o conjunto dos trabalhadores, mas o sindicato passa para eles instrumento de formações que vai dar condições a ele dele dialogar e fazer o trabalho dele de cipista dentro do local de trabalho. Porque o cipista, mesmo ele sendo uma liderança no local de trabalho, ele sofre algumas discriminações, principalmente pela chefia, né, e por a própria empresa, os empresários. Esse é o nosso 4º encontro, né? E o Departamento de Saúde aqui do sindicato vem assumindo esse compromisso de conscientizar, de politizar os trabalhadores que estão diretamente ligados à questão do meio ambiente de trabalho, no que diz respeito à prevenção contra os acidentes e as doenças ocupacionais. Realizando esses encontros, nós estamos aí assumindo o nosso papel enquanto dirigentes sindicais, contribuindo com a categoria, contribuindo com a classe empresarial no que diz respeito à vida e à saúde das pessoas. O foco aqui hoje, nesse 4º encontro, é a informação, a politização e a capacitação do cipista para que nós possamos ter ambiente de trabalho saudável no comércio de Salvador. Eu acredito que o objetivo seja um instrumento de formação para os comerciários que são das CIPAs das empresas, que vêm até a entidade buscar conhecimento, para que esse conhecimento, tanto sobre a questão do fator previdenciário, da jornada de trabalho, dos IPIs, que são mecanismos que tem que ter na empresa para dar segurança para os trabalhadores. Então, são essas informações que esse cipista que vem até a entidade, né, que participam desse seminário, levam para a empresa e aí multiplicam isso com os outros trabalhadores. Então, nós entendemos que, além de formar, nós também contribuímos para que evitem alguns acidentes de trabalho. Temos um passo importante, porque apesar de estarmos em uma sociedade que ainda se permite ser discriminatória, se permite ser omissa sob a visão do que é ser trabalhador, né? Então os empresários se permitem olhar a classe trabalhadora não dando o valor que ela merece, mas o sindicato entende também que no momento que o Brasil dá esse salto de qualidade, é fundamental que os trabalhadores estejam preparados, não só física, mas psíquica, mas acima de tudo preparados de forma que ele saiba hoje debater na empresa os seus direitos. No momento que o país passa por uma transformação, onde temos na Presidência da República um trabalhador, né, um metalúrgico, um sindicalista, que isso venha para a categoria como forma de incentivo e de valorização enquanto trabalhador. Porque você, tendo conhecimento da sua importância enquanto cidadão, mas acima de tudo, enquanto ser humano, na essência maior de ser humano, trabalhador, é fundamental para se formar uma nova sociedade. As pessoas que compõem o RH ou a linha de frente das empresas, vem os cipistas, vem as pessoas da linha de caixa, o pessoal de limpeza. Então isso deixa bem claro que cada vez mais essa camada de trabalhadores busca informação, e isso é prioridade para os comerciários, né? Porque você entende que você dá essa dimensão para o trabalhador, a busca por mais conhecimento. Então eu entendo que é o grande fortalecimento da nossa luta. Satisfação aqui com a TV Servidor está falando, para as pessoas entenderem o mundo do trabalho dos comerciários da Bahia, dos comerciários de Salvador. Nós estamos aqui no 4º encontro de cipista, discutindo as condições de trabalho no comércio da nossa cidade, que, ao nosso ver, é um trabalho penoso, onde temos uma sobrecarga de trabalho, uma jornada de trabalho estafante, que passa das 10 horas
diária, ultrapassa as 44 semanais, atingindo até 60 por semana. Então, é um ritmo de trabalho muito grande. E o ambiente de trabalho penoso, onde não tem as condições de trabalho justas e adequadas. Então, esse quarto encontro de cipista é para isso, para conscientizar os trabalhadores e alertar a sociedade da importância de um ambiente de trabalho saudável, que não adoeça e nem acidente os trabalhadores. O encontro também foi marcado pela importante discussão sobre os trabalhadores portadores de deficiência física. Do ponto de vista do comércio, eu não conheço nenhum companheiro nosso que esteja empregado nesse ramo. Do ponto de vista acessibilidade, eu acho que cabe realmente algumas observações, como, por exemplo, o treinamento dos seus vendedores nas respectivas lojas, quando recebe uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, né, a gente, claro, salvando algumas honrosas, né, proporções, mas a maioria não sabe como lidar. Então fica realmente, às vezes, muito cheio de dedo, muito complicado. Então eu acho que cabe a cada, digamos, comerciário, né, a introduzir treinamento para receber pessoas com deficiência em suas lojas. Eu me sinto muito alegre, como eu disse aqui no momento da nossa fala, uma vez que participei da CIPA quando eu estava na empresa, na Petrobras, né, e quando cheguei até a contar aqui que participei de treinamentos da CIPA, onde tomei 2 cursos de combate a incêndio. Então, eu acho que um sindicato que se interessa por essa questão da segurança é coisa de fundamental importância. Porque se o funcionário não tem noção do que é segurança, a qualquer momento ele pode se acidentar, ruim para ele e ruim, naturalmente, para a produção que ele faz e para a pessoa que é responsável, né? No caso, vamos chamar assim, o patrão, no caso, né? É uma caminhada árdua, tá? Mesmo do ponto de vista de ontem e até mesmo do ponto de vista hoje. O que hoje acontece é que hoje aconteceu por força até das próprias leis que surgiram, não é? Então, são instrumentos que fazem com que a gente possa exigir mais o nosso direito de cidadão. Então, se nós temos um instrumento, que é a lei que nos favorece, como, por exemplo, a questão da Lei 8.213, que é a lei das cotas, né? É uma coisa que aparentemente parece ser livre e espontânea pressão, mas é uma coisa que infelizmente tem que acontecer, porque senão a coisa fica apenas no vamos admirar, que coisa linda, maravilhosa, e a oportunidade de emprego, a oportunidade do trabalho, né, até mesmo nas escolas, né, no campo do ponto de vista educacional, a coisa realmente não acontece. A historiadora e socióloga do trabalho, Petilda Vasques, explica como tem sido tratado nos últimos tempos os direitos trabalhistas. Foi um trabalho de sensibilização, muito mais que sensibilização, de formação. Formar uma ação voltada para um ambiente de trabalho sadio, solidário, com uma capacidade crítica, não só crítica do ponto de vista técnico, porque teve nessas exposições de engenheiro do trabalho, pessoas com experiência de trabalho, não só os recursos normativos, o que é que existe de norma de regulamentação, mas também um oxigênio político que é absolutamente necessário a se tecer essa solidariedade e essa responsabilidade com seus companheiros e companheiras no local de trabalho. Alguém já ouviu falar de 8 horas de trabalho? Atualmente, no pleno século XXI, a gente fala que no passado se trabalhava 8 horas de trabalho. Porque hoje ninguém mais trabalha 8 horas. Todo mundo tem uma jornada de trabalho que transcende a 9, 10 horas, às vezes 11, 12 horas. Isso aconteceu quando da Revolução Industrial. As primeiras legislações trabalhistas, em 1830, 32, ela vem exatamente para regulamentar a jornada de trabalho da mulher e infantil. E a luta operária no final do século XIX, muitos morreram, por isso era exatamente pela regulamentação da jornada de 8 horas de trabalho. E 100 anos depois a gente está voltando às condições de trabalho, de precarização, de exaustão, de adoecimento, de fatores de riscos que os trabalhadores, esse movimento internacional já conhece, sabe, superou e que atualmente nós estamos voltando em nome de uma ideologia de produtividade, de competência, de metas de produção, desumana, perversa socialmente e que tanto onera não só as famílias, a qualidade de vida da nossa população, da nossa juventude, como reduz o tempo de trabalho dessas pessoas, porque com 35 anos já estão esgotadas, porque trabalham por 1, 2 pessoas, mas também esgota os recursos públicos, na medida em que muitos saem
com dispensas, com benefícios de saúde, ou aposentadorias precoces, por acidentes, sofrimentos no trabalho ou mesmo morte no trabalho, que é a forma mais radical. Além das observações, a socióloga fala da necessidade de igualdade de direitos entre todos os trabalhadores. Uma das metas do milênio, colocada internacionalmente, é a construção de equidade de gênero que fala, né? Então, pela não discriminação entre homens e mulheres, o fim do trabalho escravo, o fim do trabalho infantil, o fim do preconceito racial, como formas de construção da dignidade humana, de qualificar como decente essa relação de trabalho, que no capitalismo tem por princípio o que eu diria a indecência, porque você está submetido e você é expropriado dos recursos, da sua inteligência, da técnica que você desenvolve no trabalho. O trabalho no capitalismo é um trabalho que aliena o sujeito, que faz ele estranhar o que é dele. Então, o que nós produzimos, nós não seremos donos. Mas nós podemos pensar, sim, numa forma mais realizadora do trabalho. Uma forma onde você se reconheça e seja reconhecido do ponto de vista material, o que significa se ter um salário digno, né, que você possa viver bem, sustentar uma família. Hoje tem muitos dos salários que antigamente era um salário de um pai de família, hoje a gente faz assim, esse é um salário para solteiro. Então, ser bancário, por exemplo, nos anos 30 e 40, nesse país e nessa terra, era poder começar a pensar em casar. Era um orgulho ter um filho bancário. Hoje, o trabalho bancário é um trabalho que o rapaz ou a moça faz para pagar uma faculdade. É um trabalho de solteiro, uma rotatividade extraordinária. Então, você precariza esse trabalho. E essa situação, ela se precariza materialmente quando você tem a mulher no local de trabalho como uma conquista, a mulher que tem uma maior escolaridade, uma mulher que participou no século XX pela construção de uma sociedade mais democrática, que respeita mais os direitos civis, e a mulher é uma grande protagonista dessa luta. Mas, por outro lado, a mulher também é quem historicamente se submete a salários menores, é aquela que se submete a dupla e tripla jornada, é aquela virtuosa que a sociedade, que não pode errar na educação dos filhos, não pode errar na economia doméstica, e que tem que ser excelente esposa, é aquela altruísta. Quando diz respeito à longa jornada, é na mulher que eles vão buscar essa inspiração. Quando se fala em equidade de salários, é preciso se ter o cuidado para que a mulher que recebe 40%, 50% do que um homem recebe para exercer a mesma atividade, a mesma tarefa, ele não seja agora extensivo aos homens, que a equidade não venha como uma forma de alavancar um salário mais alto. Então, que essa mulher trabalhadora seja reconhecida no seu trabalho, que esse reconhecimento não signifique o esgotamento do seu corpo, que não signifique o esgotamento dessa altruísta, na saúde dessa altruísta, mas que sejam homens e mulheres parceiros, respeitando os limites e as possibilidades dessa construção mesmo cultural.